Boa tarde, meu nome é Renato Mendes de Oliveira, né? Sou orientador acadêmico do Polo de Alexânia, né? Vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Para poder a gente conhecer um pouco melhor. Eu formei na Federal, né? Na FEF aqui, na Universidade Federal de Goiás, formei em 99, fiz especialização em 2001 na ESEFEB, né? Em 2006 dei aula na FEF com futebol e oficina experimental, e em 2007 eu fui fazer meu doutorado na Espanha. Então, nesse percurso todo, né, eu fui estudar o futebol e a relação do futebol e as mídias, né, toda essa relação que o futebol pode trazer, tanto com as mídias, né, mais massificadas, né, vamos dizer assim, né, essa relação do futebol com marketing, com venda de jogadores e tudo isso, né, e também na área mais tecnológica, né, de pensar o futebol na sua relação com as outras faces, né, com videojogos, né, que é os videogames, né, então todas essas partes, né, relacionadas então à tecnologia, né, essa relação, né, do futebol com essa tecnologia. Mas primeiramente eu quero falar também que essa relação também do futebol, que hoje a gente está chamando de futebols, né? Toda essa concepção então do futebols, né? Seria então esse futebol no plural, seria toda essa relação que o futebol pode estabelecer com as outras faces, né? Com a outra dinamicidade, então, que a gente tem em todo esse contexto então, do futebol, né? E do seu plural, né? Do futebol enquanto manifestações dentro da nossa cultura. A gente pode ver o futebol que ele está presente em todas as áreas, em todas as facetas, né, da nossa sociedade, né? Então a gente pode ver o futebol tanto na televisão, a gente pode praticar o futebol, a gente pode jogar futebol de botão, a gente pode jogar futebol no videogame, a gente pode praticar um monte de jogos que são pré-esportivos, né, que a gente tá vendo nessa semana, né, da nossa discussão, né, na semana 4, né, a gente fez essa discussão, né, e na semana 5. E agora então a gente quer então ampliar um pouco essa discussão, né? Os outros orientadores acadêmicos fizeram algumas discussões nesse sentido, né? Sobre o futebol e a mulher, o futebol e a etnia ou a raça, né? Então, e agora o futebol então enquanto essa dinâmica também que ela perpassa por todas essas outras áreas da sociedade, todas essas facetas da sociedade, né? Que faz com que a gente compreenda o futebol então nesse mega esporte que é tão vivenciado, tão vivido, né, por essa nossa cultura, né, capitalista. Então, nesse sentido, a gente identificar então o futebol como essa dinâmica, né, permeada por todos esses campos, né, da nossa sociedade. Vale a pena ressaltar que a educação física se diferencia, né? A educação física escolar ela tem que se diferenciar do esporte de alto rendimento, né? O esporte de alto rendimento ele tem os valores já presentes, né, na sua própria conformação, né? Essa própria seletividade, né? A competição, né, exacerbada para conseguir fazer essa hierarquização, né, das suas habilidades, né, das suas competências, né? Então todos esses aspectos, né, do esporte de alto rendimento, na escola, ela entra em conflito pela própria estruturação da escola, né? A escola, ela vê de forma diferente esse ser humano, né? Esse ser humano em processo de formação, esse ser humano precisando de cooperação, precisando de se relacionar de forma cooperativa, de forma inclusiva, né? Então isso entra um pouco em conflito com os próprios objetivos da escola. Então, por essas coisas, né, é que a escola, então, ela tem que pensar no esporte, então, um esporte da escola, e não um esporte na escola, né? Então, esse esporte da escola é esse esporte, então, que a gente pode transformar, que a gente pode modificar, que a gente pode utilizar de várias estratégias metodológicas, né, e didáticas, para a gente conseguir também outros objetivos, além dos objetivos técnicos, né? Então, é importante os conteúdos da educação física, os aspectos técnicos, os aspectos táticos, os aspectos físicos, né? Mas esses aspectos, todos esses aspectos, né, que vai se constituindo enquanto o futebol propriamente dito, enquanto técnica e prática, né, todo o seu contexto, ele tem que ser visto também como estratégia, né? A gente também pode utilizar o esporte, ou os esportes, ou o futebol especificamente, para transmitir valores também, né? Para transmitir valores, para refletir sobre práticas, né? Então, todo esse contexto, então,
do esporte dentro da escola, ele tem que ser visto mais então como um jogo, né? Como esse jogo, então, esse jogo jogado com os pés, né? E todas essas brincadeiras e jogos relacionados então com os pés, a gente pode então relacionar dentro desse aspecto mais global então dos futebols que eu estava falando anteriormente. Então, nesse sentido, eu pensar então essas brincadeiras, esses jogos, né, relacionados com o futebol, todos esses jogos, essas brincadeiras que tem, então a gente tentar resgatar esses conteúdos, né, essas brincadeiras, esses jogos populares, esses jogos de rua, né, essas brincadeiras de rua, né, para o contexto escolar também, como parte dessa cultura dessas pessoas, né. Então, trazer esses conteúdos que são deles, próprio dessa cultura, né, para a gente refletir, vivenciá-los, né, também faz parte então dessa reflexão escolar. Nesse sentido, então, de pensar então, o futebol dentro da escola, a gente tem que localizá-lo, então, como um esporte que ele está mais então, vinculado dentro da escola ao aspecto, então, fundamentalmente da aprendizagem. Né? Então, falando então do futebol enquanto aprendizagem, é super importante a gente pensar o futebol, então, nesse momento, então, dele aprender a jogar. Ele aprender a jogar não profissionalmente, não saber dentro dos aspectos do esporte de alto rendimento, mas ele entender o esporte, esse futebol, entender esse futebol para além, né, de só espectadores, né, mas também de espectadores, de leitores, de jogadores, né, e esse espectador que tem essa visão crítica, né, que consiga ver esse jogo de futebol não só pelos aspectos táticos, mas também pelos aspectos táticos, também pelos aspectos físicos, também pelos aspectos da técnica, mas que não fique só preso a isso, né? Ver todas as dimensões que o futebol pode se relacionar com as tecnologias, né? Hoje em dia a gente vê os jogos transmitidos ao vivo de qualquer parte do mundo, né? Uma qualidade de alta resolução, né? A gente tem os videogames que agora são considerados simuladores, né? Que tem basicamente as mesmas características, né? Do jogo normal, do jogo real, né? Então, você, quando joga videogame, você vê ali dentro as características do próprio jogador, né? Ali eles tentam captar todas as características do jogador, como força, resistência, altura, até partes físicas, né? Fisionômicas, né? da pessoa também, né? Colocado. Então você vê praticamente o próprio jogador, né? Digitalizado ali na sua frente, né? Então faz com que você também se relacione com seus ídolos, né? Que possa se ver como se fosse, jogando como se fosse o Cristiano Ronaldo, por exemplo, como o Messi ou como o Neymar, né? Então, todas essas possibilidades tecnológicas, então, ela vai constituindo e dando outros significados ao futebol, aos futebols, né? Então, nesse sentido, refletir também com os alunos sobre como vem crescendo essa tecnologia, o que ela vai assumindo, então, na nossa prática da educação física, em especial do futebol, a gente também garantir com que esses alunos sejam ouvidos no sentido das suas demandas, né? Se você fizer uma pergunta aos seus alunos, praticamente todo mundo conhece os jogos, né, de futebol no videogame, né? Então, o que isso traz então, para a educação física? A gente vê que, na maioria das vezes, os próprios alunos conhecem mais esse jogo de futebol do que o próprio professor de futebol, no caso. Né? Então, um pouco que aproximar desse conteúdo, né, específico que é do futebol eletrônico, futebol virtual, ou dos jogos de futebols, né, que passam a ser agora digitalizados, né, como tem o FIFA, tem o Pro Evolution Soccer, tem o Street, né, então que vai dando outras características também do futebol, né, vôlei de praia, né, futevôlei, todas essas outras modalidades que se completam, que surgem do próprio futebol, né? Então entender todas essas dinâmicas, né, essa relação com a sociedade é um dos nossos desafios, né? Então eu queria só dar um panorama geral, né, uma reflexão mínima sobre alguns aspectos nesse sentido, né, para a gente também deixar fluir um pouco mais todas essas novas ideias, né, que vêm sobre as relações do futebol, né, e do futebolista. Eram essas as reflexões, né, muito obrigado, né, boa noite, a gente se vê na plataforma.